inclusive não cuida para não ser preso, entende? Conta o que cometeu. Talvez, sim, vá mudando de cidade porque não está encontrando formas de cometer o crime, mas não necessariamente porque está fugindo, percebe? É diferente. Ele progredir de cidade até de país porque ele não está mais conseguindo encontrar vítimas, mas talvez nem esteja se preocupando com a questão de ser ou não preso. Isso talvez nem faça sentido. Uma vez preso, inclusive, fala o que cometeu de uma maneira que pode nos chocar, mas essa pessoa sabe que aquilo não vai mudar em nada a resposta, né, criminal. E, de fato, acreditava nisso, que essa seria a motivação legítima para cometer, né? Isso é como ele pensa, né? Mas não que ele estivesse com isso tentando, por exemplo, convencer alguém de que, olha, cometeu por isso, então ele estava correto em matar. Não, ele estava relatando como ele vê, né, a realidade. Perceba, o que mudaria em termos de resposta criminal, ele dizer ali à polícia, ao Ministério Público, à magistratura, que ele cometia assim? Isso não mudaria em nada, né? Então, ele de fato acreditava nisso. Tanto que não há, quando preso, dificuldade em confessar. Entre o primeiro e o segundo crime durou mais ou menos um mês. Entre o segundo e o terceiro crime, teve uma vítima que sobreviveu, que foi uma adolescente que foi também abordada por ele, levada para uma área afastada, psicologicamente, brutalmente interrogada, sadicamente interrogada. No entanto, dentro do delírio dele, ela deu as respostas corretas. Ele entendeu que ela era pura e não merecia morrer, então ele liberou ela. Veja, nós temos aqui um quesito que foge o simples sadismo e a simples psicopatia. Se fosse efetivamente um psicopata, ele não deixaria essa pessoa aí. Ele não teria regras morais, mesmo no campo deliroide. Ele não teria. Mas ele especificamente estabelece essas regras, faz as entrevistas inquisitórias e uma dessas pessoas ele decide liberar. Ele estava com uma faca, ele estava numa área afastada e era uma vítima indefesa, mas ele decide liberar. No meu ponto de vista, fugindo efetivamente e necessariamente de um psicodiagnóstico para cada criminoso dessa natureza, entendo que ele é um indivíduo com maturidade criminal, é um homicida em série, mas é impossível não dizer que ele tem traços delirantes, ele tem uma estrutura delirante na sua personalidade. Ele tem um pensamento radical, ele tem regras próprias e algo supera essas regras disfuncionais, é o que a gente chama de delírio. Muitos criminosos são delirantes, eles vivem numa dupla personalidade em hipótese alguma, mas eles criam um sistema de ideias, um sistema de imagens, um sistema de regras próprias que faz que conduza a vida deles, infelizmente leve essa vida a cruzar de suas vítimas. Só que na realidade, muito do que o criminoso reflete na vítima é o que vem dele, ou seja, ele se sentia impuro, ele se sentia nessa necessidade de ser aceito. Ele se sentia, né, nessa necessidade, né, de que Deus o perdoasse dos seus atos. E muitas vezes o criminoso transfere isso para a sua vítima. É que nem a história da culpa, tipo, eu não sou culpado, quem é culpado é a vítima. Ou seja, foi a vítima que me seduziu. Ou seja, eu não sou impuro, quem é impuro é a vítima. Então ele tinha para diminuir a sua culpabilidade que refletisse em alguém. Por exemplo, uma pessoa pode ter fantasias sexuais ligadas à violência, à morte, né? E isso pode já bastar como um gatilho. Não necessariamente precisa que a pessoa tenha uma vida de abuso, uma vida de, por exemplo, carência econômica e vários outros fatores, né? A gente vai ter os fatores internos e externos. Então, muitas vezes, a própria fantasia gerada pelo indivíduo, o que é comum nos distúrbios mais sérios, que parece ser o caso dele, né, que é o caso dele, por isso que ele começou tão jovem, né, isso já basta. Então essas fantasias, onde ele vai fantasiando o matar e a questão sexual, já basta, né, para que seja um gatilho.
Ou seja, é mais uma questão de distúrbio, né, de uma questão interna do que uma questão necessariamente externa. Os transtornos mentais, não é, quase, né, como um todo, eles se instalam na adolescência e início da fase adulta. Então, é possível que sim, ele já tivesse produções que seriam psicóticas, mas que não tivessem sido identificadas. Nós não temos esses relatos, né, de pessoas falando da infância dele, por exemplo. Mas, muitas vezes até, há sim situações na infância e que não são identificadas como já indicativos, né? Então, quando começa daí, já pode começar com uma gravidade, porque não tiveram a devida atenção que poderiam ter tido. Um exemplo da psicose, como é difícil diagnosticar isso precocemente. As crianças têm, numa determinada fase, o amigo imaginário, a amiga imaginária, né? Isso é normal, isso é necessário. Se cria um ego auxiliar, né? A criança cria esse ego auxiliar para, como se fosse um apoio, um amparo para o desenvolvimento psíquico. E especialmente nos momentos em que está longe das pessoas de referência, né? Então essa criança cria essa pessoa com quem dialoga, né? Vamos pensar, é impossível um adulto, uma adulta ficar ao lado dessa criança o tempo todo, né? Então isso é uma produção do ego muito fundamental para o desenvolvimento. Bom, é normal que vá se abandonando, né? Esse amigo, essa amiga imaginária, conforme o ego da criança se fortaleça e ela consiga lidar com a realidade, as exigências da vida, sem precisar desse apoio. Então é esperado que isso vá sendo abandonado. Bom, numa situação de psicose, isso pode perdurar, né? Isso pode perdurar e essa pessoa não ser identificada, né? Há outros sinais, tá? Vamos pensar, a seletividade alimentar. Nós também vemos como algo comum, né, nas crianças acontecer, né? Em determinado momento decidem que não vão comer determinada coisa, né? Em outro momento só querem comer aquilo, né? Bom, isso é em certa medida esperado, porque essa criança está talvez com um momento de maior necessidade de certa vitamina, então também, ou porque está olhando amigos e amigas gostando muito daquele alimento, gostou muito de uma propaganda que assistiu, várias explicações, ou tem uma relação com a pessoa que apresentou aquele alimento a ela, então ela come mais aquele alimento, ou desenvolveu uma repulsa a um outro alimento, enfim. Há um medo da criança experimentar coisas novas, a depender do momento em que vive também, há uma insegurança. Bom, entretanto, a seletividade alimentar também pode ser um indício de psicose. Só que para isso, a gente precisaria conversar com essa criança e observar atentamente a motivação para ela não querer comer aquele alimento ou para ela querer comer só aquele alimento. E aí nós poderíamos escutar coisas estranhas, né? Bom, aí fica a questão, até que ponto nós conseguimos conversar com crianças, né? O nosso estilo de vida muitas vezes impossibilita pelo tempo mesmo. Essa ideia de que não importa a duração do tempo, mas a qualidade do tempo, isso é em certa medida, né? Porque nós precisamos também ter tempo de contato com as crianças para nós as conhecermos. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes não temos tempo para diálogo com criança. Inclusive, nós não somos preparados e preparadas para dialogar com crianças. Nós sabemos dar ordem para crianças. Se alguém diz assim, eu conversei com meu filho e com a minha filha, se nós pedirmos para reproduzir essa conversa, essa pessoa só vai nos dizer do que ela falou à criança, pouco do que ela escutou da criança, né? E nós temos essa impossibilidade porque aprendemos que as crianças são sujeitos que devem simplesmente acatar determinações, que elas não têm nada a nos ensinar e que elas não são sujeitos que devem escolher, que devem ter interesses, que devem ter valores, que elas são sujeitos que devem
ter os mesmos interesses que nós, as mesmas vontades que nós e que elas devem se submeter às nossas decisões, que nós saberemos o que é melhor para elas. Vejam, isso dificulta o diálogo com as crianças, né? Eu não estou dizendo de aceitar o que a criança quer, atender o que ela quer. Estou dizendo escutar. A partir dessa escuta, nós podemos sim atender algumas coisas, por que não? Né? Nós teremos que ter humildade de pensar que às vezes aquilo que a gente pensa que é necessário fazer, aquilo que a gente pensa que é ruim para a criança, talvez não seja, né? Só que nós achamos mais fácil dizer para a criança, faz isso, faz aquilo, não pode isso é depois, não é agora, né? Mas, acima de tudo, o que eu estou falando é escutar as crianças, independente de atender ou não ao que ela faz, o que ela pede, demanda. E aí, muitas psicoses podem passar desapercebidas, porque há falas que são desconectadas da realidade e que a gente escutaria se a gente dialogasse mesmo com as crianças. Então é possível que o maníaco da cruz tivesse sim dado grandes indícios antes de começar crimes graves, né, mas que não foram percebidos, foram vistos como algo sem maior importância, né. Até mesmo como que foi a escolarização. Um dos lugares em que as crianças mais são percebidas é na escola, porque é onde elas passam a maior parte do tempo, em algumas situações mais tempo até do que com a família. Não há hoje muitos espaços de circulação das crianças nas comunidades, né, pela ideia de insegurança, pelo individualismo nosso. Então, as crianças circulam num único espaço, na escola, né? E é na escola que nós temos, às vezes, pessoas que identificam essas alterações. Quando se fala de alguém com pouca escolarização, que teve pouco contato com a escola, nós falamos de alguém que viveu basicamente na família. E aí nós ficamos sujeitos ao quê? A condição dessa família, identificar esses sinais, e se for uma família com quadros psicopatológicos também, né, ela não vai identificar esses sinais nesse menino, né? Então, por exemplo, como que as crianças também lidam com os animais? Né? Como que elas lidam com as brincadeiras, né? Que brincadeiras fazem ou não. Então, tudo isso pode ser elemento, mas depende dessa observação de um adulto e uma adulta, né?